Sim, pode começar. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de apresentar este trabalho. Meu nome é Tiele e o meu trabalho, essa pesquisa vai falar sobre matriz curricular no contexto eclesiológico, um estudo de caso da Primeira Igreja Batista em São Conrado, Cariacica. É uma temática que nasceu no meu coração por ser coordenadora de EBD e estudar mais sobre esse assunto para, de fato, fazer uma matriz curricular. Tenho como orientadora minha professora, mestre Dorcas Rodrigues Silva de Ricamã, que me ajudou nesse trabalho. E justificativa. Este estudo buscou compreender a importância da matriz curricular para a escola bíblica dominical, e como tem sido um desafio construí-la para as igrejas locais e em tempo específico para a Primeira Igreja Batista em São Conrado, Cariacica. Então, ter uma matriz curricular na igreja ajuda a direcionar os estudos bíblicos e objetivos a serem alcançados de acordo com a faixa etária para o crescimento e amadurecimento dos indivíduos. Com o entendimento da palavra de Deus, espera-se que cada pessoa alcançada por Cristo produza frutos e, consequentemente, discípulos. E, segundo Moisés, que diz em Deuteronômio, capítulo 32, verso 2, ele diz que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre terras plantas. Também, Aqui não vai no que fundo, plantio como agora. coloquei uma foto da nossa igreja e a contextualização do problema. Então, para tratar do assunto da importância da utilização de uma matriz curricular para a igreja local, foi feita uma pesquisa com os professores de escola bíblica com as principais informações sobre o que pensam dos parâmetros utilizados hoje na escola bíblica dominical e o que esperam de uma matriz curricular. Portanto, uma pergunta principal foi estabelecida para essa pesquisa: qual a importância da utilização de uma matriz curricular para a igreja local? O objetivo geral dessa pesquisa foi compreender a importância de uma matriz curricular para a igreja local, estabelecendo diretrizes para a maturidade cristã. Os objetivos específicos foram analisar as diretrizes curriculares do Ministério da Educação Cristã da Convenção Batista Brasileira, analisar o conceito de matriz curricular a partir do Ministério da Educação, MEC, e discutir com os professores de EBD da PIB em São Conrado a importância de ter uma matriz curricular para a igreja local e identificar os principais impactos de preparo na vida dos professores de EBD. Como fundamentação teórica, o estudo sobre educação religiosa e sua aplicação nas igrejas é de extrema importância para a formação e desenvolvimento dos indivíduos. Então, aqui, nesse trabalho, tratou-se de uma breve introdução à educação religiosa, seus principais conceitos, origem e fundamentações teóricas, também sobre o conceito de matriz curricular e a importância de um currículo no contexto eclesiástico e organização de estudos sistemático para as igrejas. Segundo Armstrong, 1992, ele diz que quando alguém reconhece a importância do ministério educacional na igreja local, reconhecerá também a amplitude desse ministério e o importantíssimo papel que desempenha. A educação cristã é muito mais do que uma hora e meia de aula dominical no templo. É, isto sim, um sistema formal e informal, dentro de um ambiente cristão, que ajuda o crente a desenvolver os seus conhecimentos das verdades divinas e a se consagrar ao Senhor.
por ser formal e informal, a educação cristã se torna uma força integral na vida da igreja e na vida de seus membros. Dornas, 2001, vai dizer que a principal tarefa da escola bíblica dominical é ensinar a Bíblia. Embora haja muitas outras coisas que a EBD possa e deva fazer, sua tarefa básica é ensinar o maior número possível de pessoas com estudo bíblico. Então, essa pesquisa de natureza descritiva e exploratória trata da questão curricular como um elemento fundamental em favor do desenvolvimento da vida cristã. Foi elaborada por meio de um estudo de pesquisas bibliográficas e também entrevista através do Google Forms. Por meio de literaturas e sites sobre a temática, buscou-se abordar o assunto geral quanto à educação cristã e a importância de uma matriz curricular, bem como entrevista realizada com os professores da PIB São Conrado, abordando os principais impactos da matriz curricular em sua vida e para a igreja local. Então, o universo da pesquisa está composto por um total de 14 professores da Escola Bíblica Dominical, e os dados foram coletados por meio de pesquisas bibliográficas nas literaturas pertinentes da Biblioteca do CETEBS, revistas especializadas como a Educador, da editora Juerp, aqui essas revistas ainda eram editora Juerp, pesquisa em sites competentes que tratem o assunto disponível na internet, como o site do Ministério da Educação, artigos de doutorado em educação, a entrevista, através do Google Forms, e os dados foram triangulados, considerando as narrativas presentes nos questionários e no formulário aplicado. E aqui nós vamos falar sobre a apresentação e a discussão do resultado da pesquisa. Então, os resultados da pesquisa, que foram direcionados aos professores da PIB em São Conrado, a respeito do que pensam sobre o currículo e a sua importância para a igreja, estão relacionados com as informações contidas neste estudo, assim como uma análise do perfil desse docente, o seu comportamento como professor diante desse desafio de lecionar e vivenciar a palavra de Deus. Os itens abordados trazem a seguir questões que foram disponibilizados aos sujeitos da pesquisa e buscou-se saber sobre a sua conversão, assim como sua vida devocional. Foi questionado quanto o seu entendimento sobre o que esse professor ele entende sobre currículo e sua aplicação, sobre planejamento de aula e o quanto ele dispõe sobre o mesmo, recursos ofertados e o seu interesse ou não pela busca de outros métodos, formação continuada, percepção que o professor tem dos seus alunos e do Ministério de Educação Cristã na PIB em São Conrado. Então, aqui foram vários resultados através de gráficos, mas aqui a gente vai falar apenas alguns, vai abordar apenas alguns. Então, com relação à vida devocional, os respondentes descreveram que 92,9% responderam que considera ser vocacionado. A pergunta fala se ele se considera ser vocacionado para ser professor de escola bíblica. Então, 92,9% se considera ser vocacionado para ser professor de escola bíblica. Por isso, trabalhar com eles a qualificação para lecionar trará mais motivação para se sentirem mais preparados e confiantes. E quanto aos outros, é preciso avaliar sua vocação e, caso necessário, realocá-lo no seu campo de atuação. Outra pergunta foi sobre planejamento. Então, foi perguntado aos professores se eles planejam e preparam as suas aulas com antecedência. 92,9% também responderam que sim. O planejamento é parte fundamental para a execução de um trabalho bem feito. Torna o estudo mais eficiente, pois desenvolve as etapas necessárias a fim de alcançar o objetivo proposto, permitindo-lhe usar de ferramentas diversas e dinâmicas,
ao mesmo tempo em que o aluno percebe a confiança e segurança no seu professor. O planejar também traz a clareza e a autonomia para ministrar aos ouvintes a temática de aula. Outra pergunta foi sobre o recurso didático. E aqui foi interessante porque foi feita uma pergunta se utilizam materiais para trabalhar com seus alunos e quais são esses materiais. E aí que houve uma variante nas respostas. E existe uma diversidade quanto às respostas em relação aos materiais utilizados, e percebe-se que o professor, ele não está atento ao material, à literatura que ele tem utilizado, significando que não há um currículo escrito, seguido a rigor, estabelecido na igreja, e que o professor desconhece a metodologia de ensino aplicada à EBD. O currículo, ele precisa ser acessível ao professor, assim como a formação permanente, para que ele se sinta informado e integrado no ciclo educacional da igreja. Outra pergunta foi sobre formação continuada. Obteve algum treinamento para ser professor de escola bíblica? 71,4% responderam que não tiveram treinamento para ser professor. A porcentagem considerável para o não treinamento pressupõe que o professor voluntário não se sinta vocacionado. E esse é mais um desafio para o educador cristão da PIB em São Conrado, em direcionar o professor para a sua missão educacional da igreja. Portanto, existe a necessidade urgente para a ação relacionada à formação permanente continuada ou contínua dos obreiros da Casa do Senhor, a saber, professores e auxiliares. Em relação à avaliação quanto ao Ministério de Educação da PIB em São Conrado, 100% considera que, dos respondentes, afirmam que o Ministério da Educação Cristã da PIB em São Conrado está em processo contínuo de crescimento, entendendo que há cooperação entre os líderes e professores na busca de melhoria na área de ensino da igreja. E aqui, considerando os múltiplos aspectos abordados na pesquisa, destacamos que há uma interconexão entre os sujeitos respondentes e as categorias que precisam ser e continuar sendo trabalhadas pela educação cristã na PIB em São Conrado, a saber, o currículo, e aqui a gente apresenta esse diagrama, né, das múltiplas possibilidades da matriz curricular. Então, a matriz curricular, ela está ligada ao currículo, planejamento, recursos didáticos, formação continuada, e foram amplamente evidenciados nesses resultados. Então, neste contexto, a gente representa a partir desse diagrama. E as considerações finais, este estudo tratou sobre a relevância da educação e a sua implicação no contexto eclesiológico, sobretudo a importância de uma matriz curricular para a igreja local e a sua funcionalidade na escola bíblica dominical, com um formulário respondido pelos professores da PIB em São Conrado. Podemos observar a necessidade da atuação por parte da educação da igreja para direcionar tanto docentes quanto membros ao crescimento espiritual e à maturidade cristã. Portanto, a problematização inicial sobre qual a importância da utilização de uma matriz curricular para a igreja local foi demonstrada através dos resultados e análise do questionário, que há muito a se fazer para a construção de um currículo para a igreja. Mas o mais interessante por parte da maioria dos professores, o interesse é de grande valia e colaboração no avanço do ensino da palavra de Deus na PIB em São Conrado. Então, conclui-se que um currículo para a escola bíblica dominical, com isso os alunos se sentem direcionados nos estudos bíblicos e compreendem o processo ensino-aprendizagem, cooperando para o crescimento espiritual e a formação de discípulos. Por outro lado, a formação permanente dos professores é de extrema importância para que o currículo possa funcionar. Os docentes são instruídos da melhor maneira possível, utilizando corretamente as ferramentas que lhes são propostas, dinamizando os estudos, sendo capacitados como líderes e discipuladores.
Então, aqui a gente conclui essa pesquisa. Aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas no trabalho, livros, literatura, sites. E, por fim, gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me dá, gratidão aos professores do CETEBS, gratidão pela vida da professora Dorcas, que me instruiu, que me ajudou nessa temática. Muito obrigada. Obrigado aí, Thierry. Professora Dorcas, quer fazer considerações? Muito bem, né, professor Volmar? Conseguimos vencer o segundo semestre, né? Conseguimos vencer o segundo semestre. E Deus até aqui nos abençoa, amém? Então, essas duas guerreiras, né, a Marina e a Thierry Boecker, conseguiram aí com êxito apresentar essas temáticas tão complexas e tão difíceis, porque tratam da educação. E especialmente a Thierry, nesse momento, quando ela traz esse estudo de caso da PIB São Conrado, e ela, nessa demonstração que ela é evidenciada por esses dados estatísticos, nos remete a um comprometimento muito grande em relação a essa obra que precisa ser mais qualificada. E nesse sentido, Thierry, eu gostaria que você tão somente, né, colocasse aqui para todos o seguinte: o grande desejo seu de fazer esse estudo nessa dimensão e nessa profundidade, de fato, ele está alinhado a quê, né? Como que você se sente em relação a essa temática propriamente dita? Então, professora Dorcas, o áudio ficou muito baixo aqui para mim, mas eu ouvi... a senhora pode repetir a pergunta, por gentileza? Está bem baixinho o áudio para mim agora. Está baixo? De fato, em relação à justificativa, né? Por que você se sentiu tão motivada para trazer à luz, dar visibilidade a essa temática importantíssima sobre a área do currículo e especialmente do currículo da PIB São Conrado? Gostaria que você colocasse um pouquinho sobre isso, né? Então, a necessidade nasceu-se no meu coração por poder participar da coordenação da escola bíblica e por tudo que eu fui aprendendo especificamente nesse último ano de faculdade na área de educação. O carinho que a gente precisa olhar para a escola bíblica, que é a área de ensino, que precisa ter uma clareza com relação ao direcionamento. As pessoas precisam entender o contexto onde elas estão, aonde elas estão chegando e para onde elas irão. Então, um sonho que nasceu no meu coração, e aí eu externei nessa pesquisa, e a partir dela nós iremos construir essa matriz curricular para a PIB São Conrado, e espero que seja um modelo para outras igrejas também. Muito bem. Então, esse é o desafio. A gente só lamenta, pastor Volmar, de nós não termos mais tempo, né, para explorar bastante essa temática nesse diálogo de aprofundamento importantíssimo para todos os contextos eclesiológicos e especialmente na formação das educadoras cristãs e dos teólogos e do pessoal que atua na música sacra nas igrejas. Muito obrigada. Obrigada demais, meninas. Vocês foram brilhantes. Obrigado aí, guerreiras. professora. O pastor sabe por quê. Eu dou. Obrigado, Thierry, também, né, pela apresentação. Educação cristã, hein?